Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. Hoje, esse episódio tem o apoio de Val Quintela, Joias e CEO, e Cristina Cruz, advogada, que é a nossa convidada do dia. Seja muito bem-vinda, Cris. Eu não consigo te chamar diferente. Seja muito bem-vinda. É uma honra para mim, Val, receber você aqui hoje no nosso episódio. Que, gente, eu não sei do que se trata. Não faço ideia do que ela vai falar aqui hoje. Mas eu tenho certeza... Sabe por quê, Cris? Eu acredito que todos nós temos 1 ou 10 histórias ou mais para contar. E eu tenho certeza que você deve ter buscado aí, dentro de você, algo que talvez já seja o momento de falar e poder ajudar outras pessoas. Porque eu acredito que primeiro a gente se cura quando a gente fala e depois a gente cura outras pessoas. Muito obrigada por ter aceito o convite prontamente. E conta pra mim, quem é de onde veio a Cristina Cruz? Boa tarde a todos. Val, eu vou ter que dizer o que eu falo para ninguém falar. Eu tô nervosa. Estamos. Mas isso é bom, é sinal que tem emoção. É isso. Bom, quem é Cristina Cruz? De onde ela veio, né? Eu sou uma gaúcha, nascida no Alegrete, lá no interior do Rio Grande do Sul, filha de pai militar, mãe dona de casa, que cuidou da gente em tempo integral. Viajei pelo Brasil, porque sendo filha de militar, cada momento a gente estava num canto. Tive uma infância muito especial, porque morei em lugares bem legais quando criança e pude aproveitar aquela infância de andar na rua de bicicleta livremente, sem riscos, como aqui no Rio de Janeiro. Mas depois, com 17 anos, a gente voltou para o Rio e daqui nós não saímos mais. Meu pai até foi com minha mãe para Brasília, mas aí eu e meus irmãos já éramos maiores e minha mãe ficava indo e voltando para o Rio de Janeiro para dar conta da gente. Basicamente, eu acho que dessa mistura surgiu uma pessoa disciplinada, que fique claro, procrastinadora, mas disciplinada. Sempre muito preocupada com compromissos, com hierarquia. Sempre fui um pouquinho mandona, mas hoje eu já aprendi que isso não é uma coisa ruim, né? Transformar o ser mandona em ser, talvez, usar características e habilidades para liderar. Uhum. Então, hoje a gente chama isso de liderança, mas quando criança, se perguntar para os meus irmãos, eles vão mandona. Dizer. É, mandona. Mas eu acho que daí surgiu essa Cristina de hoje. Entendi. Você veio morar no Rio quando? Em 1991. Você já estava estudando? Estava no final do ensino médio. Aí fez faculdade aqui no Rio? Fiz faculdade de Direito aqui no Rio. Na verdade, é uma história interessante porque eu não queria fazer Direito, né? Eu tinha feito um teste de orientação vocacional, tinha dado a área de Humanas, mas eu acho que eu ignorei absolutamente esse teste e o que eu queria era fazer arquitetura. Nada a ver, gente. Eu não sei de onde que eu tirei arquitetura. Eu odeio matemática. Passei nos testes de habilidade específica, tanto do FRJ quanto da UF, aqui da UF. Mas, efetivamente, no vestibular, porque eu sou da época do vestibular, não existia Enem. Eu também fiz vestibular. Eu não passei porque, afinal de contas, a matemática nunca teve no meu sangue, né? E aí, daí, meu pai... E aí tem essa questão, porque todo mundo fala que foi muita sorte, mas meu pai, depois que deu certo, ele falou que ele enxergava melhor do que eu qual era a profissão que eu me sairia melhor. Como eu não passei para arquitetura, ele falou, se você fizer direito, eu pago faculdade particular. E assim nasceu Cristina Advogada. Fui, aceitei, né? Tá bom. E aí, por incrível que possa parecer... Eu me apaixonei pelo direito no primeiro período, quando tem todas aquelas matérias chatas. Eu me apaixonei realmente, perdidamente. Me tornei uma excelente aluna. Eu era uma aluna mediana no ensino médio, mas na faculdade eu fui uma excelente aluna o tempo inteiro. Então, realmente, hoje, pergunto, você quer fazer outra coisa? Eu posso até fazer outra coisa, mas eu não consigo me imaginar... Sem advogar. Sem advogar.
Seu pai te conhecia, né? Me conhecia. E ele batia no peito para dizer, eu sabia mais do que você. E no final das contas eu tive que dar o braço a torcer, né? Nossa, e aí você fez a faculdade, formou, constituiu, né? Começou a advogar. E qual a sua especialização? Hoje na verdade, hoje não. Então, eu estava na faculdade, ainda no segundo período da faculdade, eu comecei a estagiar, porque eu queria, né, aprender o direito, e isso foi muito legal. E quando eu estava no final da faculdade, eu fiz um concurso para a defensoria, para ser estagiária da defensoria. Na época que estagiária da defensoria, não ganhava nada. Uhum. E eu amei. Foram os 2 melhores anos da minha vida, e eu digo que foi o que esculpiu a minha advocacia. E eu sempre atuei na área de família e sucessões. Eu não queria sair dessa área. Quando diziam, fica um pouquinho, agora 6 meses em criminal. Não quero, eu quero continuar em família e sucessões. E eu acho que daí nasceu minha paixão. Então, desde sempre, eu atuei em família e sucessões. Mas, obviamente, no início da faculdade, a gente trabalha com tudo um pouco, né? Então, consumidora, parte civil, imobiliário. Eu trabalhava também, mas o que fazia meu coração bater mais forte era família e sucessões. Agora eu vou ter que te contar. Eu também fiz o estágio da defensoria lá em Campinho. E eu também fiz lá. Foi lá que eu fiz. Mas por que você fez tão longe? Eu morava no Meier. Ah, tá. Eu estudava na Gama Filho, morava no Engenho de Dentro, na verdade. Morava ali perto do Engenhão. Então, você pegou você estagiou ali no necrotério. Eu também. Eu estagiei ali. E foi ali que eu falei, nunca mais eu vou fazer família na minha vida. Olha que coisa doida, né? Eu adorava atender os velhinhos e lá não tinha nenhuma acessibilidade. Eu descia para atender as pessoas lá embaixo. Eu amava aquilo. Aquela escadaria, eu tenho verdadeiro pavor dela. Eu subi e descia aquilo que nem uma doida. Era cheio de gente esperando para ser atendido. E eu lembro que o dia que eu desisti foi o dia que eu fiquei sem saia. Essa história é engraçada. Eu fui subindo e alguém puxou. Doutora! E eu falei, não, gente. Primeiro porque eu sofri. Eu acho que o ponto principal de eu não fazer família é porque eu sofria muito. Eu não consigo. Não é, eu falei, não, tem que ir para trabalhista mesmo, um tributário, qualquer coisa, mas família não deu. E foi por causa disso. Agora, por que eu te fiz todas essas perguntas? E eu queria, gente, diferente dos outros episódios, que ela falasse. Ela falou uma parte. Hoje, a doutora Cristina Cruz é advogada de família, especialista. Ela tem também uma comunidade que chama Juridicas. Conta um pouquinho, Cris, sobre essa comunidade. Pois é, então essa já é a primeira parte da superação. A superação profissional. Eu montei o escritório, me formei em 97, montei o escritório assim que eu me formei, e até 2018 eu mantive a estrutura física do escritório. Só que em 2018 eu fechei a estrutura porque eu tinha vindo de uma malfadada sociedade, quem não tem uma para contar, que eu entrei no final de 2013 e ela não funcionou bem. E acabou de forma bastante traumática. E eu e Célia, né? Quem conhece aqui a dupla do Juridicas, eu e Célia nos reencontramos, éramos amigas da época que ela estagiou na CVM e eu tinha também estagiado lá. Então, a gente se conhecia desde 1990 e bolinha, né? Então, por isso que ela brinca que de todos ela é a mais antiga na minha vida. E nós nos reencontramos na mesma situação. Ela também saindo de uma sociedade de uma forma bastante traumática, as duas lambendo as feridas e tentando confiar no mundo, nas pessoas. E aí tivemos a ideia, na verdade ela fazia parte de um grupo de empreendedorismo e ela teve a ideia de fazer um ciclo de palestras. Ela falou, Cris, você topa falar da área de família? Aconteceu que o ciclo de palestras não ocorreu naquele momento e nós acabamos nos unindo, tentando, a gente costuma dizer que o Juridicas foi nosso balão,
porque com o ideal de jogar na rede social, a gente está na rede social desde 2016, quando tudo era mato, e a gente começou a criar para prospectar clientes. E aí aquela história que a gente atirou no que viu, acertou no que não viu. E o que nós acabamos encontrando foi uma legião de advogados perdidos, sem orientação. E aí nós sentamos para conversar e definimos, então vamos fazer o seguinte, vamos oferecer para esses advogados o que nós não tivemos, afinal, somos advogadas veteranas de uma época em que era cada um por si e Deus contra todos. Não vou dizer nem por todos, era contra. Né? E aí começamos a fazer, a divulgar isso na rede social, até que em meados de 2018 a Célia falou, eu não quero online, eu sou do presencial, vamos fazer um café? E assim nasceu o primeiro Café Juridicas em outubro de 2018, se eu não me engano. E nós falamos sobre mediação de conflitos. Mandamos, divulgamos, convidamos. E só foi uma pessoa. Uma única pessoa, uma única seguidora nesse café. A sorte é que quem tem família e amigos tem tudo. O café só não estava vazio porque tinha os amigos, a família... Mas a gente não desistiu. Na verdade, a gente ficou bastante empolgada porque uma pessoa acreditou na gente. E essa pessoa, Suelen Justino, que inclusive fez parte até pouquíssimo tempo atrás da aba Rio de Janeiro, ela foi a fã número 1, é ainda a fã número 1 do Juridicas. E assim foi nascendo, em dezembro de 2018, a Célia do presencial e eu sou a cara de pau. E aí eu comecei na rede social a fazer contato com um monte de gente para ver se trazia um evento para o Rio de Janeiro. E aí, na época, eu fiz contato com o Rodrigo, que é o CEO do Advogabilidade, que era um evento para jovens advogados, que tinha a Camila Mazera, super conhecida nas redes sociais. E eu, na cara de pau, perguntei, você não quer trazer para o Rio, não? Na hora ele levou um susto. Hoje ele é mega nosso amigo, ele é muito querido. Legal. Ele falou, vou pagar para ver, porque o Rio de Janeiro até então, eu diria que até então não. A gente mudou o cenário do Rio de Janeiro e assim, pode parecer soberba, mas não é. O primeiro café para advogados é nosso, no Rio de Janeiro, com certeza. E a gente mudou um pouco o parâmetro de que o advogado não precisava ser inimigo. O advogado podia ser parceiro. E aí, em dezembro de 2018, foi o boom. Então, repara que, ao mesmo tempo que nós largamos sociedade, mudamos a estrutura do escritório, a gente ganhou um Juridicas que estava subindo. E esse evento, que era a princípio para 50 pessoas, precisou ser mudado de local, porque já tinha mais de 100 pessoas interessadas e, no final, a gente fechou um evento com 150 advogados no Rio de Janeiro. E foi lindo. Um sucesso. Foi emocionante. Por quê? Porque nós contamos as nossas histórias, porque as pessoas olham pra gente hoje e acham assim, vidinha perfeita, tudo dá certo pra ela. E eu tive coragem, pela primeira vez na vida, veja como a gente é feito de fases, né? Foi a primeira vez que eu falei da derrota que foi o fim daquela sociedade. Do quanto eu fui no chão, eu fiquei arrasada e do quanto o Juridicas foi importante para a gente crescer. E aí chegou no final, tinha uma galera chorando, porque falou assim, pô, se você está aí na frente, contando que você sobreviveu, eu também posso. É isso. E aquilo foi impactante para mim, porque não foi algo que eu pretendia contar, porque eu ainda chorava muito. Nós estávamos no final de 2018, eu ainda chorava, porque eu me sentia uma derrotada por não ter dado conta de uma sociedade com outras duas pessoas. E a partir daquele momento eu entendi que eu podia usar aquilo que teoricamente seria um fracasso como um aprendizado e um fortalecimento para outros advogados. Pois bem, também em 2018, eu e Célia entramos na aba Rio de Janeiro. Eu tô aqui desenhando assim, então você e Célia se conhecem antes da aba. Muito antes, a gente se conhece desde 1998, se eu não me engano. 98, porque eu saí da CVM em 97 e Célia, ela é um pouco mais nova que eu, ela entrou na CVM, se eu não me engano, em 97, 98. Deixa eu só explicar. Gente, a ABA é a Associação Brasileira de Advogados. A doutora Cristina Cruz é a diretora estadual no Rio de Janeiro. Minha chefe, eu sou a municipal aqui em Niterói. E é por isso que eu falei da ABA, só explicando.
Mas segue, Cris, conta sobre essa história pra gente. Você vai contar? Vou contar. Então o início, conta. porque afinal de contas a gente tem que... É bom relembrar, né, o Uhum. início dessa história. E aí a Célia já fazia parte da aba lá em Brasília, porque ela foi, acho que em 2017, para um evento de mediação da aba, lá em Brasília, e voltou falando, nossa, a associação é muito legal, interessante, a gente podia trazer para o Rio de Janeiro. E aí nós procuramos verificar se já existia representação no Rio, quando vimos que em outubro de 2018, o Marcos Criciúma, junto com o Dr. Esdras tinha vindo aqui no Rio de Janeiro, o Marcos Criciúma tinha se tornado o diretor municipal da aba. E aí, nesse espaço de tempo, o Dr. Esdras me mandou um convite por direct, perguntando se eu tinha interesse em fazer parte para poder fazer a aba Rio de Janeiro crescer. Aí fiz contato com o Marcos Criciúma, eu e Célia. Em dezembro de 2018, nós duas já fazemos parte da aba Rio de Janeiro. Então, a gente está aqui desde que éramos somente 6 pessoas. Você sabe o tamanho da Associação Brasileira de Advogados no Rio de Janeiro. Nós passamos de 450 advogados. Mas nós começamos quando só éramos 6 pessoas. Nossa confraternização em dezembro de 2018 está a foto no perfil até hoje. São 6 pessoas. E aí, o que a gente pensou em fazer? O Marcos, eu lembro muito bem que no almoço ele falou, olha só, a associação, eu não quero que seja aquele lugar só de postar coisa na rede social, eu quero produção de conteúdo. Então, é importante a gente produzir coletânea jurídica, fazer evento. Não me dá missão, me deu missão dada é missão cumprida. Eu saí de lá resignada. Eu falei, cara, se ele tá achando que a gente vai ficar de modinha na rede social, ele tá enganado. E é muito engraçado porque Marcos Criciúma é muito meu amigo hoje, mas eu sou daquelas que eu sou crítica, mas eu dou sugestão para solucionar o dilema. E aí, o que nós fizemos? Enquanto isso, a gente continuava fazendo os cafés jurídicas. E aí, a multiplicação foi geométrica. Foi crescendo. Então, de a Suelen levou, de repente, mais 6 no outro. E depois do Advogabilidade, nós ganhamos muito destaque. 2019 foi um ano de muitos eventos presenciais. A gente trouxe muitas figuras que já eram relevantes na rede social para o Rio de Janeiro. Então, foi um ano muito próspero. Eu costumo chamar isso de bola de neve do bem, né? Foi isso, foi uma bola de neve do bem. E aí, o que aconteceu? As pessoas conheceram a gente no evento em 2018. E quando a gente começou a vender a aba, a galera toda veio. Então, 2019, o Rio de Janeiro, que não tinha nenhuma comissão temática, de repente já tinha 10 comissões temáticas ao final do ano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou do fim da sua sociedade traumática. E veio Juridicas em seguida e veio a aba em seguida. Esse tipo de movimento, Juridicas e aba, eles colaboraram para sua superação com relação ao fim dessa sociedade. Com certeza. E você pode contar, ou não, tudo bem, o que foi que aconteceu? Porque você contou em público, eu quero saber também. Então, a fofoca, A fofoca, por favor. Aqui é o lugar. Então, o que aconteceu? Nós montamos uma sociedade, mas foi algo de boca. Então, eu já tinha um escritório estruturado, tinha pessoas trabalhando para mim, e uma dessas pessoas falou, eu tenho uma amiga que terminou uma sociedade agora porque o sócio tinha morrido, ela tinha uma estrutura física maior, e ela falou, por que a gente não se une e aumenta o escritório? E essa pessoa que trabalhava para mim, isso hoje já não tem muito, mas ela trabalhava como... fazia diligências para uma grande empresa de São Paulo aqui no Rio de Janeiro. Só que ela sozinha não conseguia dar conta do volume de trabalho. E eu falei para ela, o que a gente pode fazer? Quando a gente se unir, a gente montar uma equipe e poder atender essa empresa. E aí ela falou assim, então vamos conversar. Qual o erro da Cristina? A Cristina vai aprendendo aos poucos, né? Todos nós, Cristina faz tudo de boca. E essa pessoa que uniu, né? Éramos 3. Então, essa pessoa que trabalhava para mim era a ponte com a outra pessoa. Então, essa pessoa que uniu foi a mesma que desuniu. Entendi. Olha, que legal. Mas, enfim, a gente cresceu, ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro trabalhando, fazendo diligência para essa empresa. Era para uma empresa e para um escritório grande de São Paulo.
Montamos uma mega equipe, até que no final daquele ano, a sociedade não demorou nem um ano, tá? Nossa. No final do ano, ela falou, então, é o seguinte, esse cliente é meu, ela aprendeu a dinâmica. É isso que me incomoda, porque eu ainda estou aprendendo. Eu acho que o que a gente sabe, a gente deve ensinar, sim. O problema é que a gente não é dono do caráter alheio. E isso me machucou inicialmente bastante. Continua me machucando, né? Porque a gente segue levando os tropeços. Processo. Mas a gente vai aprendendo aos poucos, porque o que eu sofri naquela época é que eu falei assim, gente, ela não tinha... A questão era tão doida que ela nem pagava as despesas do escritório. A gente considerava ela café com leite. E aí ela chegou no final e falou assim, é o seguinte, gente, o cliente é meu, eu tô indo embora e vocês que se virem. E nós tínhamos uma equipe... E era, tipo assim, o único cliente... Era o cliente grande. Que sustentava, que bancava. Não era o que sustentava, mas era o grande cliente que nós tínhamos que sustentava a equipe. Entendi. Porque eram 4 funcionários, além das 3 advogadas, tinha o boy, tinha estagiário. Era uma equipe, um escritório médio. Se tornou um escritório médio de boca. Louca, né? Sou muito louca. Realmente. Hoje eu penso assim, essa Cristina de 2024 não jamais existe faria mais. isso. E aí... Ela saiu, levou realmente o cliente e a outra advogada, que era que tinha estrutura física, falou assim, então para mim não vale mais a pena, eu vou fechar o escritório. E aí a Cristina, que tinha expertise, ficou sem lugar para ficar. E toda a equipe queria ficar comigo. Eu lembro como se fosse hoje, eu chorando copiosamente, mas chorava de soluçar, porque o meu desespero era o que eu vou fazer com a equipe? Essas pessoas. O meu desespero sempre foi esse. Olha que pela minha análise diz que eu sou dominadora e não tenho muitas relações interpessoais. Assim, alguma coisa tem, porque sempre foi a minha grande preocupação. O que aconteceu? Eu fiz das tripas coração, peguei todas as economias que eu tinha, e Cláudio, que é sempre a figura do apoiador e daquele treinador que tenta fazer você ir no medo mesmo, no terror mesmo, ele falou, vai dar conta. E isso foi em 2014. Eu peguei, aluguei uma outra sala. Aí você já tinha Gigi? Já tinha Gigi pequena, né? Aí aluguei uma outra sala, mas tinha que ser grande, porque tinha uma equipe. Aluguei uma outra sala e mantive todo mundo. Qual a chance disso dar certo? Enfim, eu fiz dar certo entre 2014 e 2018. Final de 2017 para 2018, eu fiz dar certo na marra. Mas o que aconteceu? Minhas economias acabaram. O que entrava de volume de cliente não era suficiente para pagar adequadamente a equipe. E eu comecei a ter que me desfazer da equipe. E aí foi outro sofrimento, porque são pessoas que são minhas amigas até hoje. E isso foi, para mim, dilacerador. Até que em 2017, final de 2017, falei, chega, Giovana está crescendo, não quer mais ficar no integral, eu não estou dando conta de bancar as pessoas de forma adequada, eu não quero viver desse jeito, e entreguei a sala, e Cláudio falou, você vai enlouquecer, você passou a vida trabalhando no escritório, você vai trabalhar de casa? Vai ter que dar certo. E deu, porque aí o Juridicas, né, Deus sabe o que faz. O Juridicas virou realmente uma coisa enorme. Do Juridicas nasceu a aba Rio de Janeiro, e isso, assim, é uma coisa que a gente tem muita alegria de falar, porque o pessoal que veio desse encontro do Advogabilidade do final de 2018, estava todo mundo interessado em fazer parte de algo que eu e Célia estivéssemos. E então foram criadas as primeiras comissões temáticas da aba Rio de Janeiro, que é hoje esse sucesso. A aba não é mais só o município do Rio, nós temos o município de Niterói lindamente representado por Val Quintela. Muito obrigada. E eu falo isso para você, né, que para mim a aba Niterói hoje é a aba Rio de Janeiro de 2019, onde vocês ainda enxergam um ambiente de cooperação. E repara, a gente trouxe para a aba a mesma idealização do Juridicas. Advogados podem cooperar, devem cooperar, devem ser parceiros. Como você falou, né? Eu não estava lá para ver. Mas, assim, aqui, com certeza, eu não teria feito nada se não fosse a Renata, a Monique, as meninas que estiveram comigo ali. Sozinha a gente não faz nada, não. A gente não faz nada, não.
E eu acho que é isso que a gente precisa entender, que sozinhos não fazemos nada. Você até mas faz, com um mas bom você vai grupo... demorar tanto. Pode É um até desgaste, ser, né? pode até ser. Eu acho que junto vai mais rápido. Mas Com certeza. me conta sobre uma dor da Cristina. Então, a gente está aqui numa linha, né, do tempo. E aí, estamos em 2019, com a aba Juridicas bombando, a aba crescendo. Eu diria até que nem nascendo mais, já crescendo aqui. Final de 2019, fizemos um grande evento na aba Rio de Janeiro. E aí, Marcos Criciúma, eu fundei a Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da aba municipal. E no final desse ano de 2019, Marcos Criciúma me convida para ser diretora adjunta dele, lá na aba municipal. E eu lembro como se fosse hoje eu perguntar para ele: peraí, tem certeza que você está me convidando? Eu critico um monte de coisa, mas você dá solução. E aí nós nos tornamos, eu que vivia fazendo críticas, me tornei a pessoa que ele podia contar, e pode até hoje contar, a qualquer tempo, a todo tempo. E aí então tiramos do papel o livro, a primeira coletânea. Então, final de 2019. Aí 2020 acontece o quê? Pandemia. E aí tinha tudo para a aba se desmoronar, porque afinal a nossa estrutura era toda física. E o que aconteceu é que a aba Rio de Janeiro cresceu ainda mais em 2020. E nós começamos a fazer reuniões online, eventos online. Eu continuei como diretora adjunta dele e nós tivemos a primeira coletânea, que acabou não tendo um lançamento por causa presencial da pandemia, por conta da pandemia. Mas o que acontece, a partir de agora, é uma mistura de Cristina pessoal, com várias crises acontecendo, que as pessoas não viam, porque as pessoas só veem a Cristina líder, e a aba. Então, a aba foi crescendo, aparecendo. 2020 foi um ano bastante difícil para a maioria de nós. Graças a Deus, na minha família, ninguém ficou doente, ninguém teve Covid, ninguém morreu por conta da Covid, mas eu tinha uma filha adolescente que estava mudando de escola por conta de bullying que tinha sofrido na escola anterior e vivendo um início de uma depressão, que eu acho que foi a grande maldade da pandemia, foi isolar adolescentes e pré-adolescentes. E a partir daí a coisa foi evoluindo a ponto da gente resolver se mudar para ir para um lugar onde tivesse varanda, um espaço aberto para tentar melhorar. E ela noticiava que não estava bem, que queria conversar. 2021 já foi um ano que a gente começou, vamos tentar tirar ela de casa. A Giovana sempre foi muito, muito sociável, sempre a casa cheia de amigos, ou ela estava na casa das amigas. Enfim, a gente foi estimulando que ela fosse saindo de casa. Então, 2020, ela começa com o quadro de depressão. 2021, a gente resolve, então, buscar acompanhamento quando a gente percebe que ela deixa de comer ou que ela começa a contar calorias de comida. E isso chama um pouco a nossa atenção e, então, a gente resolve que ela deve começar a fazer terapia, só que, inicialmente, a gente não acertou, porque a gente precisava de uma psicóloga que lidesse com a questão de distúrbio alimentar. Então, a gente passou aí... comportamental, né? Passou aí uns 3 meses patinando, sem solução, até que achamos uma excelente psicóloga especializada nessa área. E aí veio o grande choque, porque ela falou que a Giovana precisava de um acompanhamento multidisciplinar, com um psiquiatra, com um nutricionista. E aí, acho que foi a primeira vez que caiu a ficha de que, caramba, isso está acontecendo com a gente. Então, Giovana realmente teve um diagnóstico de anorexia e que fique claro, nada do que está sendo falado aqui está sendo falado à revelia dela, até porque ela é uma garota que até acha importante falar, então ela me autorizou a falar sobre isso. Foi uma dor enorme, eu não sei, hoje, olhando em retrospecto, eu não sei como eu sobrevivi, como a gente sobreviveu, mas a gente sobreviveu. Ela teve risco de ser internada porque ela chegou no peso limite de saúde. Ela teve que tomar suplemento que pessoas com câncer têm que tomar para poder ter o mínimo de subsistência no corpo. Com isso, atrasou a menstruação dela naturalmente, porque o corpo não tinha força. Sim.
Mas foram meses de muito desespero, com a única pessoa que conseguia fazer ela sentir algum medo, alguma vontade de viver, era a psiquiatra, porque ela era médica. E ela dizia, eu só ouço a médica. A nutricionista ia toda semana lá em casa mudar a dieta. A gente tinha que controlar a comida da Giovana. E olha, lá em casa, a gente não tem um esquema, cada um come no seu lugar. Nós temos o hábito de jantar, almoçar à mesa, todo mundo junto. Então, até se a gente não tivesse essa proximidade, ficaria fácil. Mas eu acredito que o mais importante, e isso foi o que tanto psicóloga quanto psiquiatra falaram, é que Giovana sempre teve muita confiança na gente. E ela chegou um momento que ela falou, mamãe, eu preciso de ajuda, porque eu não tenho mais vontade de viver. Então, ela passou por um período de não vida. E a gente estimulando que ela saísse, que ela encontrasse, né, as pessoas para poder, né, espairecer vindo de um ano tão difícil. Aí a gente vê, né, a Giovana 2020 depressão, 2021 anorexia. Aí, 2022, a gente começa o ano. Todo ano eu fico com o maior medo quando vem dia 31 de dezembro, que eu faço os desejos para o novo ano, que eu falo que esse seja mais leve. E aí, 2022, março de 2022, a gente achando que a Giovana já estava, né, bem, porque em relação à anorexia, o distúrbio alimentar, ele nunca será curado. Sim. Mas ele vai estar sob controle. Sob controle. E ela faz muita questão de dizer isso, né? Porque quando às vezes a gente fala, porque ela teve, mãe, eu tenho. Uhum. Isso é muito importante. E ela disse que um dia ela ainda vai ter coragem de falar mais sobre isso, porque a quantidade... Tá convidada, viu, Gigi? E a quantidade de adolescente que, infelizmente, sim, passa por precisa isso. De ajuda. E é, de novo, uma dor silenciosa. Às vezes, a família não percebe por anos. A gente teve muita sorte da Giovana pedir ajuda pra gente. E aí, em março de 2022, eu estou trabalhando no escritório que a gente tem em casa. A Giovana foi fazer terapia online. De repente, ela desce, senta do meu lado, dá até arrepio de lembrar desse dia. E aí ela chega para mim e fala, mamãe, eu fui abusada. Val, assim, eu acho que foi a pior sensação que eu já senti na vida. Porque eu vinha de uma situação também, não de abuso, mas de assédio no estágio que eu fiz e que tirou meu chão. Então, eu fiquei imaginando para ela ter guardado esse segredo por quase um ano. Então, aí a gente volta para a anorexia. Foi no período da anorexia? Foi no período. Ela, na verdade, por conta do que aconteceu, ela resolveu não viver. Entendi. E ela foi um motivo, então? Foi. Quer dizer, já estava em depressão e isso agravou ainda mais a ponto dela achar que ela não queria mais viver para não chamar a atenção das pessoas. E isso, para mim, foi devastador. Na verdade, para a gente, foi devastador, sabe? Porque a gente consegue imaginar que acontece na família de qualquer um, mas não na nossa. E lidar com isso... E eu me lembro bem que eu acho que a gente foi num almoço da Aba Niterói e que você fez uma dinâmica... toda arrepiada. Foi horrível, Val, foi horrível. E o mais interessante é porque, na verdade, essa conversa que a gente está tendo agora começou numa brincadeira que eu fiz numa caixinha do Instagram, que eu falei, sua melhor pergunta com a minha melhor resposta. E aí você me fez uma pergunta e não sei por que eu respondi aquilo. Eu posso te falar o seguinte, a quantidade... Eu te falo com a pergunta. Eu falei, me dá um spoiler. Eu faria para qualquer pessoa, tá? Me dá um spoiler de uma superação sua. Acho que foi isso que eu falei. E aí eu falei algumas, né? Uma, a questão profissional, a outra, o assédio que eu sofri. E que, por não falar nada para ninguém, por não denunciar, eu adoeci. E aí, Giovana, com essa situação... E eu lembro que numa dinâmica eu tirei alguma coisa, eu não lembro agora qual foi, um sentimento, e eu falei que eu passei mais de um ano marinada no ódio. E esse realmente foi um termo que acho que define bem o meu período de 2022. A minha raiva, o meu ódio era tão grande pela pessoa que fez isso com ela, que eu só pensava que se eu encontrasse com essa pessoa, eu seria capaz de matar. É muito absurdo. Hoje eu consigo enxergar porque, na verdade, quando a gente vai para o fundo do poço,
A gente só tem um A gente, lugar para olhar, minha tem filha. gente que brinca que a gente pode descer um andar a mais. Não, Eu disse não que consigo não. enxergar, não. Eu só olhava para cima. E o que eu senti assistindo um filme, A Cabana. Surgiu para mim o filme A Cabana na televisão. Falei, vou assistir, porque eu já tinha assistido umas 2 vezes. Cada vez que eu assisto aquele filme, eu tenho um insight. E dessa vez, o insight foi todo ligado ao que tinha acontecido com a Giovana. E aí eu pensei, a única forma que eu tenho de me livrar disso é perdoando. E o perdoar não significa esquecer, que nunca será esquecido. Mas eu precisava desfazer aquele cordão que eu tinha, aquela ligação que eu tinha com a situação. Porque até no ódio você se liga, né? Na verdade, eu diria que principalmente no ódio, porque você reverte tanta... Você fica muito tanta energia focado ali naquilo, né? E aí, logo na sequência, final de 2022, eu já estava dando indícios de que eu não estava bem de saúde. E aí vem 2023, a Cristina de novo com diagnóstico de hipertiroidismo. Para quem acredita em doença psicossomática, né? O que a gente não fala, a gente cala. E o que cala adoece. E aí foi a mesma coisa que aconteceu quando eu sofri o assédio. Eu também não consegui falar e tive hipertiroidismo. E só que na primeira vez que eu tive, nenhum médico nem sabia o que era isso, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Eu fiz vários exames até que um médico daquele, clínica de família, sabe? Aquele que faz uma anamnese bem detalhada, ele falou, ela deve estar com algum distúrbio da tireoide. E foi assim que mataram a charada, mas eu passei muito mal lá quando eu tinha 20 e poucos anos. Agora, quando eu tive, foi mais fácil diagnosticar, porque afinal... Você já sabia mais ou menos. Eu já sabia mais ou menos o que poderia ser. E aí eu passei o ano todo de 2023 cuidando de mim, né? Cuidando da minha saúde. E não só da minha saúde física, e aí eu acho que tem um pouco, e é isso a gente se conecta muito, né? De falar de espiritualidade. Uhum. Eu senti a necessidade de que eu precisava me reconectar. Porque quando a gente está com raiva, o que a gente acredita? Deus não gosta de mim, Deus não protegeu minha filha, né? E isso, a Cabana teve muito me fez fazer essa reflexão. E eu senti necessidade de me reconectar de todas as formas. Então, eu não poderia cuidar dela se eu não estivesse bem. Obviamente, eu primeiro cuidei dela porque ela era mais urgente. Ô, Cris, a gente não vai entrar em detalhes, tá? Não tem necessidade. Mas qual era a idade dela? 13 anos. É isso. É estupro. É estupro. E... por que da importância de falar? A gente precisa gritar. Eu tenho uma amiga que é defensora pública e ela me relatou que ela recebe 70 denúncias de abuso por semana. Dentro de casa, maior índice. E o segundo maior índice foi o que me deixou, assim, estarrecida. Isso deve ter 15 dias que ela me contou. É que o abuso é feito de menor para menor. Tipo assim, um menino de 15 para um de 13. Então, a gente precisa falar, a gente precisa conversar com nossos filhos o tempo todo. A gente precisa gritar para a sociedade, tomar um jeito. Não sei o que a gente precisa, mas eu sei que a gente precisa. Alguma coisa tem que fazer. E eu acho que isso devia vir das escolas também, ajudar não só a conversa em família, porque a conversa é essencial. E eu vou dizer para você que naquele dia da caixinha, eu recebi vários directs, Val, de gente que falou assim, nossa, eu sofri abuso, mas eu não contei para ninguém até hoje. São pessoas adultas, com vida formada, tipo, coloquei na caixinha de Pandora e não abri. Uhum. Isso é muito apavorante, porque o impacto disso na nossa vida é gritante. É gritante. É gritante. Então, o abuso de menor é um absurdo, e veja como é a vida, né? Assim que a gente soube do que tinha acontecido com o Gigi, 2 meses depois, eu, como diretora da aba, fui convidada a abrir um evento sobre violência sexual contra menor. Eu falei, só pode ser piada. Como é que eu vou? Como é que eu vou dar conta? Cláudio foi nesse evento também, eu fiz uma abertura muito breve, mas eu fiquei para assistir as palestras. E o que mais me apavora é exatamente isso. É uma subnotificação, porque as vítimas normalmente acham que elas são culpadas pelo que aconteceu e não aquele que agrediu, que fez. Uhum. Aquele que fez normalmente sai impune,
por mais absurdo e surreal que possa acontecer. Eu questionei Giovana, por que você não contou? Porque ela sofreu coação, ela sofreu ameaça. E é isso que normalmente acontece com as vítimas. Elas são ameaçadas. Uhum. Mas chega um momento em que, pelo menos lá em casa, aconteceu dela falar, eu preciso contar isso para alguém. E ela veio contar primeiro para mim, porque ela falou, mamãe, você é mulher, você vai entender. Mas eu vou te dizer que o Cláudio ficou mais, assim, ele ficou arrasado num nível que ele falou assim, como isso poderia acontecer com a minha filha? Como a gente não viu? Então, a gente passou por um momento de culpa. Porque nós não vimos o que estava acontecendo com a nossa filha. Então, mesmo numa família com pais presentes, era o que a gente estava falando um pouco antes de começar, né? Sim. Mesmo a gente atento, conversando, eles sendo muito comunicativos, ainda assim a gente tem segredos. E ela falou isso para mim. Eu achei que se eu não falasse para ninguém, era como se não existisse. E eu ouvi isso de relatos de algumas pessoas no meu direct. Eu botei na caixinha do esquecimento e nem levar para terapia. Então, o terapeutizar o que aconteceu também é importante, porque isso vai impactar nas suas relações emocionais, nas suas relações familiares, nas suas relações de amizade. Hoje eu consigo falar, eu achei que eu não ia segurar a onda, mas eu hoje consigo falar, talvez não é resignada a palavra. O que aconteceu? A gente não levou a cabo a denúncia, porque também nós fomos ameaçados. Mas, como ela tem essa oportunidade de, quando decidir fazer a denúncia, a gente preferiu, né, conversamos e a gente preferiu que fosse feito mais à frente, se ela assim decidir. Uhum. Porque depois dessa palestra, eu fiquei bastante apavorada com a possibilidade da minha filha ser revitimizada pelo próprio judiciário, coisa que a promotora falou, que era um absurdo, porque as pessoas não entendem. A primeira coisa é assim, mas que roupa que eu estava usando? O que falou? É, isso é um absurdo. É tão absurdo que eu falei, não, minha filha veio de um quadro de depressão, anorexia, abuso. Eu não posso colocá-la em mais uma situação em que eu vou ver um juiz, um promotor, questionando a idoneidade dela. Uma menor, 13 anos, gente. E isso está acontecendo entre os menores, assim, num grau absurdo. A gente tem relatos, assim, dentro de escolas, né? Porque, gente, o telefone é muito bom, mas é muito ruim, né? As redes sociais estão aí provocando horrores também. Então, assim, tem os relatos de que a menininha manda a foto pro menininho, o menininho coloca no time de futebol, o time de futebol vai parar no Instagram. E aí isso tudo vai parar na justiça, com pais, crianças e escola envolvida. A criança é expulsa, que fez, e a que levou tem que mudar da cidade, senão vai ser escorraçado. Porque a gente não tem uma sociedade que acolhe. Não tem. Entendeu? Você vai ter pessoas ali que vão acolher em volta, mas assim, uma sociedade, você vai ter sempre mais pessoas criticando do que pessoas acolhendo. É assim. Por isso que eu falo que a gente tem que falar mesmo, tem que gritar e tem que dizer para quem passou, porque isso... Confiem em quem vamos devem conseguir confiar, passar, né? por isso. Porque, Cris, quando eu criei, né, eu resolvi dar o nome Supera-te, eu pensei muito sobre isso, eu conversei muito com Deus do porquê do Supera-te. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, você não superou isso. Não existe superação. Existe, eu acredito, talvez, numa superação diária. Nossa, hoje eu tô mais forte. Entendeu? Mas é o que você falou, eu perdoei, mas eu não esqueci. Entendeu? Então não posso falar assim, nossa, Cris, você superou isso. Não. É hipocrisia falar que existe superação. Entendeu? Então, o Supera-te, ele é quando eu desenhei, né? Eu falei assim, vamos. A gente consegue mais um dia, a gente consegue se unir, a gente consegue viver melhor, a gente consegue gostar mais um do outro. Então, a ideia era essa. E todas as histórias que eu escuto aqui, eu tenho o mesmo sentimento de quando eu, né, pensei, né, pedi inspiração para que viesse o nome do programa. E é exatamente isso que eu enxergo. É a gente precisar falar
para se acolher e para dizer que amanhã é um novo dia e que tá tudo bem. Faz parte do processo de evolução que nós precisamos passar. Isso não quer dizer que eu não vou viver isso, entendeu? Todos os dias peço a Deus, claro. Vou lá, abençoo minha filha e peço a Deus para livrar ela de todo mal. Entendeu? Porque se eu não... Quando eu acho que eu já contei isso aqui em algum episódio. Mas quando a Giovana nasceu, eu tenho uma relação, sabe, Cris, com Deus muito forte. Quando a Giovana nasceu, eu fiquei 6 meses sem conseguir rezar o Pai Nosso. Porque as pessoas rezam o Pai Nosso automático. Pai Nosso que estás no céu... Eu não. Eu faço a oração sentindo a oração. Falo, Pai Nosso, o Senhor está no céu. Eu vou lá, desenhando a oração na minha cabeça. Quando chegava na parte, seja feita a vossa vontade, eu falava, não, como assim, seja feita a sua vontade? Que história é essa pra cima de mim? E se você resolver tirar minha filha? E se acontecer alguma coisa com ela? Não seja... Pelo amor de Deus, não seja feita a sua vontade. Que seja feita a minha. É, tipo isso. Até um dia, né, que a gente estava em família e a gente tinha o hábito de fazer oração. E eu fiquei calada e minha mãe percebeu, né? Por que você não está fazendo oração? Você faz a oração fervorosa. Por que você não está fazendo? Não consigo. Não me pede para fazer, que eu não vou fazer. E aí ela me pegou ali, me deu um sacode. Mas é isso, quando diz respeito, né, a filho, é doído. Mais do que quando é com a gente. Muito mais do que quando é com a gente. Porque a gente quer pegar a dor pra gente, né? Eu achei assim, na caixinha da resposta ali, eu achei que você foi muito profundo, né? Porque você falou assim, primeiro isso, e aí você não falou só da dor da Gigi. A dor da Gigi se misturou com a sua. Porque você falou assim, eu precisei revisitar o meu passado quando a minha filha sofreu. E isso, não consigo nem ser empática, amiga. Não consigo. Mas é isso, uma superação por dia. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. E eu queria te fazer uma pergunta. Nossa, a gente conversa, hein? Acho que foi o podcast mais longe, não foi, Flávio? Eu queria te fazer uma pergunta. Quem é a Cristina Cruz hoje, depois de algumas das dores que você me contou por aqui? Eu acho que sou uma Cristina mais empática, mais espiritualizada, entendendo que a dor do outro, ela dói em mim, e isso eu acho que eu aprendi da pior forma. Que gosta de liderar, de empoderar as pessoas que assim queiram. Acho que eu cresci bastante, mas talvez em 2025 a minha versão seja, eu espero, bem melhor do que essa de 2024, mas eu acho que eu cresci bastante, porque, como a gente também estava conversando antes, eu prefiro me colocar na cadeira da aprendiz e não da vítima. Eu poderia colocar aqui para você todas essas situações como se nós, né, eu, minha filha, minha família, fôssemos vítima de uma situação. Mas quantos não somos vítimas diariamente? A questão é, em algum momento a gente senta na cadeira de vítima, mas eu prefiro mudar para a cadeira da aprendiz. O que eu faço hoje, e tanto que eu pedi a autorização da Giovana para poder falar, é exatamente isso. O que eu posso fazer para talvez diminuir a dor do outro? É falar como a gente, de alguma forma, sobreviveu a essas situações. Assim como lá na questão profissional, de alguma forma, advogados se empoderaram e disseram, pô, se ela sobreviveu, eu sobrevivo também. Da mesma forma, a questão do abuso, do assédio, que é uma pauta tão importante para a mulher e que a gente pode se empoderar de tantas formas e deixar um pouco a mesquinhez de lado. Então, se eu puder ter mudado a vida de uma única pessoa com esse relato que eu fiz hoje, para mim já está valendo. Já tenho certeza que muita gente vai começar a falar, sabe? Porque você tem uma rede de contato boa. Então, eu acho que vai vir bons frutos por aí. Espero. Eu quero deixar um beijo grande pra Gigi. Gigi, que tem o mesmo nome da minha filha, gente. Gigi, duas Giovanas. Gigi, você e a minha filha estão tatuadas aqui. Um beijo no seu coração, um beijo, Cláudio. Eu sou
Ah, eu me considero amiga, posso, né? Claro. Eu amo a família de vocês e vocês têm o meu coração e podem contar sempre comigo, tá bom? Cris, o que que você gostaria de deixar como mensagem para as pessoas que vão assistir essa nossa conversa? Filhos, confiem nos seus pais. Eles são as pessoas que mais querem o bem de vocês. Pais, adultos, tenham tempo para os seus filhos. Pensem que o filho que está hoje na sua frente pode ser empoderado, pode ser protegido com um simples tempo, um tempo de atenção real. Vamos tirar um pouco o foco aqui, ó, do celular e mais olho no olho. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Muito obrigada. Obrigada de coração. Eu gostaria de pedir a todos que estão assistindo para seguirem o nosso canal, @Superate. E um abraço a todos.